Bom, pessoal, como de nosso costume na Casa Espírita, primeiramente, fechemos nossos olhos, elevemos o nosso pensamento a Deus, pedindo ao Criador que nesse momento nos instrua, ilumine, que não nos falte a palavra. Pedimos seu amparo para que nesse momento possamos aqui nos esclarecer, nos instruir e também nos consolar. Pai amado, na certeza do seu amparo e da sua bênção, damos início ao tema da noite. Que assim seja. Bom, pessoal, então hoje eu trago o tema um pouco sobre Deus. Esse tema que, para mim, ele tem um significado especial porque, como frequentador da Casa Espírita, muitas vezes que me convidavam a participar das rotinas das atividades da casa, eu tinha certo receio, né? Até mesmo de falar em público. E aceitei o desafio e o primeiro tema ao qual eu explanei na Casa Espírita, que nem era aqui ainda, foi esse. Então ela tem um significado para mim. E o tema, falar um pouco sobre Deus, para alguns pode parecer fácil, talvez difícil, mas ele é um tema muito esclarecedor. Muitos se reestruturam e refazem o seu modelo mental do que seria Deus, o Criador das criaturas, do universo, enfim, de toda a criação. Então, é neste tema que eu vou buscar trazer essa parte instrutiva de uma visão que nós temos ainda incompleta do Criador. No Livro dos Espíritos, Kardec, enquanto ainda buscava os seus critérios para posteriormente desenvolver as obras básicas do Espiritismo, indagava aos espíritos que se manifestavam o que é Deus. E eles respondiam. E esta foi a primeira questão do Livro dos Espíritos. O que é Deus? E os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E numa análise dessa resposta, nós podemos ver que uma inteligência suprema do universo, causa primária, ou seja, Deus não é efeito. Não há algo que fez de Deus um efeito. Então não há algo anterior ou de maior conhecimento, de maior inteligência. Deus, então, por essa resposta, conseguimos compreender que, sendo Deus a inteligência suprema do universo e posteriormente vendo algumas das suas atribuições, das quais deduzimos conforme a nossa consciência avança, vamos ver que Deus, sendo a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema do universo, é para cada um de nós um Pai de infinito amor e infinita justiça. Por vezes podemos pensar, onde está Deus? Certa vez eu lembro que eu mesmo fiz essa pergunta para o meu avô, que era um tema na época em que eu fazia catequese, na época tinha essa pergunta para questionar os familiares e eu me lembro muito bem. E ele disse, está em tudo. E isso é verdade. Nós sabemos que, de alguma maneira, Deus está em tudo. Desde o germe da terra aos altos celestes da criação, dos espíritos mais perfeitos, mais puros, angélicos, que se depuraram, assim como nós estamos fazendo nosso processo evolutivo. Deus se preocupa e está em tudo. Se preocupa com certeza com cada ato nosso que busca o progresso. Há aquela ideia confusa de anjos e demônios, muitas vezes, como se Deus tivesse criado seres assim, mas não. Deus criou espíritos simples e ignorantes e, através das suas condutas, atingem, então, determinados graus evolutivos e assim vão se aprimorando. Sendo este o objetivo daqui estarmos, o nosso aprimoramento. Deus, então, ele não se mostra, mas ele se revela por suas obras. Nós sabemos que se vermos um quadro muito bonito, pintado, ou um desenho infantil,
é facilmente perceptível que nas duas obras, vamos chamar assim, um quadro ouve-se então belo, bonito. Já entendemos que ali houve alguém com certas habilidades, com uma certa inteligência, com certos atributos para desenvolvê-la. E algumas linhas e alguns rabiscos, sabemos que houve então sim a intenção, mas que muitas vezes ali as condições, a inteligência, os detalhes foram menores. E desta forma, nós entendemos que se um quadro, nós sabemos que alguém pintou e conseguimos saber que daquela pintura haviam-se certos atributos ao autor da obra, também sabemos que basta olharmos para o céu e nos perguntarmos quem colocou as estrelas ali, quem colocou os planetas ali, e com pouco a pouco que cada vez mais a tecnologia e o homem conseguem avançar, se descobrem cada vez mais e mais planetas e sóis e galáxias nesse universo infinito. E quem fez? Né? Sabemos que se formos pensar no início, numa teoria do Big Bang, mas como? Né? Como se gerou o início? A verdade é que houve uma vontade e como os espíritos mesmos dizem que Deus apenas disse faça-se a luz, que foi como algo assim, então houve a inteligência e todo o cuidado do Criador com sua obra. Povos antigos instintivamente acreditavam na existência de um poder sobre-humano, vendo as coisas que estão acima das possibilidades do homem. Assim concluem que estas coisas provêm de um ser que está acima da humanidade. Como eu disse, esse sentimento que cada criatura carrega de um Criador, de um Deus, ele é inato. Muitas vezes se pensa que pode ser da cultura, pode ser, enfim, algo que foi passado de geração em geração, mas aí como seria nos povos selvagens, em determinadas tribos, onde todos possuem aquela certeza inata dentro de si de que há um Criador, que há uma inteligência superior regendo tudo. Alguns dizem que a crença em Deus vem adquirida de ideias de educação recebida, porém os espíritos dizem, se fossem assim, por que existiriam os selvagens esse sentimento? Como eu ia dizendo, isso é inato. Nós, como seus filhos, carregamos o sentimento daquele que nos criou. Sobre a natureza divina, Deus, então, sendo a suprema e soberana inteligência, a inteligência do homem é limitada, uma vez que ele não pode fazer nem compreender tudo o que existe. A inteligência de Deus abrange todo o infinito, por isso ela também é infinita. Então vocês vejam, muitas vezes buscamos tentar saber de tudo, compreender tudo, mas ainda nos falta. A partir do momento que compreendemos que ainda somos seres falíveis, que o nosso objetivo aqui na Terra, que é o melhor lugar do universo que poderíamos estarmos, senão não aqui estaríamos, é que aqui precisamos nos aprimorar, trabalhar nossos vícios, nossos defeitos, as nossas sombras, posso dizer. E dessa maneira, conforme subimos no nosso processo evolutivo, com certeza vamos adquirindo sentidos. Até haverá uma questão que falará sobre isso, que é a questão número 10 do livro dos Espíritos, que Kardec questiona assim. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Então Kardec também pensou nisso. Assim como nós, ele também formulou essa questão para indagá-los e eles responderam: não, ele ainda não tem a capacidade necessária para isso. Não é permitido ao homem conhecer a natureza íntima de Deus, pois para compreendê-lo ainda lhe falta um sentido próprio, que só adquire por meio da completa depuração do espírito. Então vocês vejam, ainda imperfeitos, buscando o nosso aprimoramento, em algum momento iremos adquirir mais sentidos que ainda não compreendemos. Não são com os 5 básicos,
audição, visão, tato, olfato e paladar, que iremos compreender a natureza divina. Com a completa depuração do espírito, sim. E assim, com mais sentidos, teremos uma compreensão melhor. Muitas pessoas confundem o próprio Jesus Cristo, o Cristo, com Deus. Jesus Cristo não é Deus. Ele é um espírito que foi criado assim como nós e passou por todo o processo evolutivo, se depurando até atingir a sua completa depuração. Pois sabemos que foi um espírito perfeito, que tivemos a bênção de receber aqui na Terra e que os seus ensinamentos ultrapassam os milênios e ainda assim muitas vezes temos dificuldades em compreender, em seguir, mas que nos instruem e nos acalmam. Cristo tinha, sim, uma completa comunhão com o Criador, um contato, uma sintonia, algo que ainda estamos buscando conquistar. A inferioridade das faculdades do homem não o permitem conhecer a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. E isso é verdade porque muitas vezes, se formos perguntar para alguém qual é a ideia que ela tem de Deus, muitos falam que pode ser um velho, que pode ser a imagem de um homem num tribunal segurando um martelo, ou a própria imagem, a famosa imagem de Michelangelo na Capela Sistina, onde há aquela imagem do homem esticando o dedo e aquela imagem daquele velho que seria Deus carregado por anjos, também tentando alcançar o dedo do homem. Aquela imagem, perante a realidade, nada, né? Apenas uma simbologia. Mas muitos têm essa ideia de ser um homem velho, enfim, experiente, mas não é assim. Nós, como criaturas humanas imperfeitas, muitas vezes lhe atribuímos essas condições pela nossa imperfeição. Porque, na verdade, a ideia íntima da natureza, como diz aqui, ainda não temos condição, como seres humanos, da completa compreensão. Quando o homem desenvolve o senso moral, começa a ter uma ideia mais justa da divindade, embora incompleta, mas conforme a sã razão, que é como eu ia dizendo, conforme a nossa instrução, nosso grau de conhecimento intelectual, a nossa moralidade que desenvolvemos, conseguimos sim ter uma melhor ideia do Criador. Entender que nada é por acaso, que Deus está em tudo e muitas vezes na maior dor, a qual eu posso eu mesmo relatar, onde muitas vezes, e acho que quem mais me viu falar aqui na frente sabe que eu sempre conto, que no ano 2019 eu senti a maior dor da minha vida e naquele momento de dor, incrivelmente eu pensei nisso, em Deus e que nada era por acaso, e na maior dor, eu acredito que foi um dos momentos que eu mais senti o seu amparo. Foi algo como se me envolvesse, me consolasse, e eu pude ser o alicerce que meus pais necessitavam naquele momento. Então, Deus sempre está conosco, assim como está aqui agora. Porque não há nada fora da criação, nada além do Criador. Tudo está junto, dentro. De alguma maneira, Deus está em tudo. Jesus não parou de explicar a natureza de Deus, não parou para explicar a natureza de Deus, e sim simplesmente o chamou de nosso Pai. Desta maneira, o Mestre quis nos dizer que, acima de tudo, Deus é nosso Pai, Criador dos homens, das estrelas e das flores. Para Ele, todos somos filhos abençoados, e entre nós devemos nos tratar como irmãos. Quando Cristo diz que Deus é nosso Pai, e Ele não parou para tentar explicar a sua natureza íntima, Ele simplesmente disse: Deus é nosso Pai. E apenas com essa frase, já nos passando grandes responsabilidades de nos tratarmos todos como irmãos. E isso é muito perceptível, por se temos uma divergência, algo que não estamos muitas vezes nos acertando com alguma pessoa, eu tenho certeza que nenhum dos dois se sentirá bem, até não encontrar uma harmonia. E Deus sendo nosso Pai, quem é pai sabe. O sentimento que temos por um filho, eu sei porque tenho o meu agora com 1 ano e 8 meses, é algo que eu nunca tinha sentido na vida.
E sabemos que o amor de um pai e de uma mãe por um filho é uma pequena amostra, é um pequeno estágio que Deus nos proporciona na condição de pais daquilo que Ele, o Criador, sente por cada um de nós. E nessa ideia sã de uma consciência, buscando uma compreensão melhor de Deus, pode-se então dizer alguns atributos, como, por exemplo, que Deus é eterno. Deus não teve princípio e não terá fim. Ele é imutável, porque se Deus mudasse a todo tempo, não haveria uma ordem no universo. Elas não teriam estabilidade. E até teve um físico que eu me lembro muito bem da época de colégio, de cursinho, nas aulas de física, que ele disse que Deus não joga dados, enquanto ele fazia alguns cálculos do universo. Porque tudo estava perfeitamente encaixado. E quem ajustou essas leis e essas regras? Foi o acaso? Ou nada? Foi uma inteligência que momentaneamente ainda não temos condições de interpretar, de compreender. Deus é onipotente. Do contrário, se não fosse, haveria um ser mais poderoso e Deus não seria Deus. Então Deus é onipotente. Deus é soberanamente justo e bom. Um ser infinitamente bom não pode conter a ínfima parcela de maldade, senão não seria infinito. Soberanamente bondade implica na soberana justiça. E isso é muito interessante de refletirmos, principalmente se estamos num momento duro da nossa existência. E teremos momentos duros, porque o diamante, como sabemos, ele passa pelo processo da lapidação, do descascar, de perder alguns pedaços para que ele fique, então, em seu estado mais perfeito. E todo ser angélico, os espíritos que chamamos protetores, os espíritos mais puros, todos passaram pelo crivo dos seus processos evolutivos e pela dor. Deus é infinitamente perfeito, pois se não fosse, outro poderia superá-lo. E Deus é único, pois devido à falta de conhecimento dos povos antigos sobre os atributos infinitos de Deus, é que foi gerada a crença do politeísmo. Sabemos que muitas vezes tem-se a ideia do Deus da água, o Deus da guerra, o Deus do amor, enfim. Na verdade, esses foram todos símbolos, né? Deus, ele é único. E essa ideia de um espírito, talvez, responsável por determinado fator, setor, enfim, como na antiguidade fizeram no título de deuses devido à crença do politeísmo, talvez até pode ser que houvesse espíritos para determinados pedidos, mas Deus é único e, do contrário, não haveria outro, porque se ele é todo infinito, se houvesse outro ser infinito, diria para dizer que seriam o mesmo, seriam idênticos, né? Então Deus é único. E sobre a providência divina. A providência de Deus é a solicitude com as suas criaturas. Ele está em toda parte, a tudo vê, a tudo preside, mesmo as coisas mais mínimas. E é nisto que consiste a ação providencial de Deus, mesmo as coisas mais mínimas. Achamo-nos, então, constantemente em presença da divindade. Nenhuma das nossas ações lhe podemos subtrair o olhar. O nosso pensamento está em contato ininterrupto com o seu pensamento, havendo, pois, razão para dizer-se que Deus vê os mais profundos refolhos do nosso coração. Estamos nele como ele está em nós, segundo as palavras do Cristo. Então vocês vejam, quantas vezes pode acontecer de nos sentirmos sozinhos, talvez esquecidos, e na verdade somos nós que não estamos encontrando o caminho, a chave, porque Ele está ali com nós. E como eu disse, acredito que a vez que eu mais senti a presença foi no momento de maior dor que eu já tive nessa existência. E Deus, conhecendo os mais fundos refolhos do nosso coração, sabe Ele que muitas vezes, que aquilo que muitas vezes pedimos, desejamos,
não acontece e nos entristecemos, mas se Deus permite que algo aconteça ou não, com certeza é para o nosso melhor. Pois muitas vezes, aquilo que queremos poderia nos atrapalhar mais nessa existência, acabar nos trazendo determinados vícios, determinados desvios, aos quais acarretariam em débitos a serem corrigidos posteriormente. A providência divina se manifesta sob a forma de misericórdia e justiça. Emmanuel nos esclarece dizendo: em todas as provas que te assaltem os dias, considera a cota de bênçãos que te rodeiam, e, escorando-te na fé e na paciência, reconhecerás que a divina providência está agindo contigo e por teu intermédio sustentando-te em meio aos problemas que te marcam a estrada para doar-lhes a solução. Como eu disse, muitas vezes aquela dificuldade, aquela dor pode ser uma grande bênção, um grande livramento, enfim. Algo que somente a providência divina, o cuidado que Deus tem para cada um de nós como seus filhos, é que poderia então dizer. E muitas vezes, posteriormente, depois de determinado tempo, percebemos que se lá atrás tivesse acontecido o que exatamente queríamos, poderíamos estar agora tendo um problema. Emmanuel ainda diz: juntemos os tesouros do céu. Acredito que quando ele diz assim, ele se refere muito à parte de quando buscamos Deus, seja nos momentos da vida, seja quando olhamos para o céu, mas também precisamos buscar olhando para dentro. Quando ele diz busquemos os tesouros do céu, são aqueles que não serão perdidos, que não serão deixados para trás no momento que a nossa viagem temporária sobre o solo terreno chegar ao fim. É claro que o bem material é necessário, nos traz conforto, nos traz condições melhores da existência, mas não esquecemos dos tesouros do céu. São esses que nos instruem, principalmente nesses tempos difíceis, nos confortam e nos dão força para seguir em frente, porque são muitos os que necessitam de amparo, de auxílio e de consolo. Há no universo infinito o fluido cósmico, que vocês já devem ter ouvido. Tudo está mergulhado no fluido cósmico. Este fluido pode ser mais rarefeito ou aglutinado, grosseiro, como a matéria que conhecemos. E nós sabemos que na tríade da criação, Deus, espíritos e matéria, o que seria essa matéria então, ou como tudo está envolvido e aos cuidados do Criador. E para falar um pouco sobre isso, no livro Nos Domínios da Mediunidade, ditado por André Luiz, psicografado por Francisco Xavier, há um momento em que André Luiz narra que, aonde ele está, ele irá assistir uma palestra de um espírito de uma esfera superior. Esse espírito se chama Albério. E ele relata algumas palavras que esse espírito dessa esfera superior vem e os explana. E ele diz assim: não ignoramos que o universo, a estender-se no infinito por milhões e milhões de sóis, é a exteriorização do pensamento divino, de cuja essência partilhamos em nossa condição de raios conscientes da eterna sabedoria, dentro do limite de nossa evolução espiritual. Da superestrutura dos astros à infraestrutura subatômica, tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus, como os peixes e as plantas da água estão contidos no oceano imenso. Albério. Lindas palavras, extremamente instrutivas, de um espírito muito superior a nós, e que não veio aqui à Terra, mas sim veio à esfera onde André Luiz se encontrava, e André Luiz nos ditou. E isso que diz que tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus, tenha certeza
que hoje, antes de dormir, no momento da sua prece, ao fechar seus olhos, fechando a porta do seu quarto, como o próprio disse o Cristo, e pensando no Criador, fazendo a sua prece, Deus estará lhe ouvindo, sem dúvida alguma. Deus estará ali contigo, ouvindo, e com certeza a resposta pode não vir numa palavra, pode vir em alguém familiar, em algum amigo, alguém que foi de alguma maneira intuído, pode ser uma intuição própria, enfim, mas de alguma maneira o auxílio sempre chegará. E nós, como filhos do Criador, todos nós carregamos o DNA divino. Nós, como espíritos criados pelo Criador, simples e ignorantes, e hoje aqui, fazendo o nosso processo evolutivo, carregamos sim o seu DNA, podemos dizer. Ou seja, todos nós somos deuses, como o próprio Cristo disse, ainda imperfeitos, mas que estamos pouco a pouco buscando nosso aprimoramento, nosso burilamento, para que possamos cada vez mais afastar de nós as nossas sombras e fazer com que a nossa luz, que é a parte divina que está em cada um de nós, possa ser mostrada, possa ser então entrado em ênfase. Eu trago por último uma mensagem do Espírito Meimei, do livro Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier. E ela é intitulada A Existência de Deus. E a mensagem diz assim: conta-se que um velho árabe analfabeto orava com tanto fervor e com tanto carinho cada noite que certa vez o rico chefe de grande caravana chamou à sua presença e lhe perguntou: por que oras com tanta fé? Como sabes que Deus existe quando nem ao menos sabes ler? O crente fiel respondeu: grande Senhor, conheço a existência de nosso Pai Celeste pelos sinais dele. Como assim? Indagou o chefe. O servo humilde explicou: quando o Senhor recebe uma carta da pessoa ausente, como reconhece quem a escreveu? E ele responde: pela letra. Quando o Senhor recebe uma joia, como é que se informa quanto ao autor dela? E ele responde: pelas marcas do joalheiro. O empregado sorriu e acrescentou: quando houve passos de animais ao redor da tenda, como sabe depois se foi um carneiro, um cavalo ou um boi? E ele responde: pelos rastros, óbvio. Então o velho crente o convidou para fora da barraca e, mostrando-lhe o céu, onde a lua brilhava, cercada por multidões de estrelas, exclamou respeitoso: Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser dos homens. Nesse momento, o orgulhoso caravaneiro, de olhos lacrimosos, ajoelhou-se na areia e começou a orar também. Espírito Meimei, psicografia de Chico Xavier, do livro Pai Nosso. Bom, pessoal, este tema muito especial para mim e acredito eu muito esclarecedor, que busca fazer com que tenhamos uma ideia mais assertiva do Criador. Sabendo-se Deus eterno, imutável, imaterial, não se parece com nada com isso do que nós conhecemos como matéria. É onipotente, soberanamente justo e bom. Temos sempre que ter a certeza que temos um Pai de amor, de infinita justiça, bondade, sempre olhando por cada um de nós. Que as dores que chegam até nós, que tenhamos a coragem, a resiliência de enfrentá-las, jamais esquecendo do Criador, ao qual se permite que tal fato ocorra, é porque há, de alguma maneira, algum ensinamento que ainda precisamos. Que essa ideia que temos, essa consciência de que estamos aqui numa passagem terrena de 80 anos, alguns mais, alguns menos, que façamos o melhor possível para que possamos aproveitar essa existência com consciência de que estamos, sim,
nos aprimorando, que busquemos que os nossos vícios, nossas sombras, afastemos de nós. Muitas vezes, não sendo fácil, mas sendo possível e preciso. Então, acredito que a mensagem de hoje, ao qual trago, seria essa, que não esqueçamos da providência divina, que é o cuidado de um pai para com seus filhos, que se temos uma pequena amostra, nesse pequeno estágio da qual ele nos proporciona termos a experiência de pai ou de mãe, ou aqueles que por algum fenômeno biológico não podem serem pais ou mães, mas que de alguma maneira os seus filhos chegam até si, esse sentimento, essa pequena amostra nos revela uma pequena parte de toda grandiosidade da qual ainda, tão pequeno como somos, não temos condição para ter o conhecimento, a compreensão em sua totalidade. Então, confiemos no Criador, estamos a caminho da nossa plenitude e que todos nós façamos da nossa existência uma jornada divertida, de aprendizado, porque essa jornada passará e levaremos daqui os tesouros do céu. Os da terra ficarão, mas os do céu nos acompanharão e com certeza farão muito bem para cada um de nós. Que ao chegarmos do lado de lá, tenhamos certeza de que o tempo que passamos aqui nem sempre pode ter sido fácil, mas que foi bom, que aprendemos muito com o que passamos. Dessa maneira, chego ao fim do tema qual trouxe, e para encerrar então, eu peço uma vez mais que fechemos nossos olhos, que elevemos o nosso pensamento ao Criador, que está aqui conosco, como sabemos, está em tudo. Então, Pai, te pedimos sempre a sua bênção, o seu amparo, que uma fagulha do seu amor abrase a terra, que o seu olhar cuidadoso chegue aos cárceres, aos hospitais, aos orfanatos, aos espíritos sofredores, encarnados ou não, que mais necessitam, que encontrem a luz, que encontrem o consolo, aqueles que sentem a angústia, a agonia, que possam ser abençoados pela bênção da tranquilidade. Pai amado, te agradecemos pela oportunidade de hoje estarmos aqui reunidos e sempre na certeza do seu amparo e da sua bênção, encerramos o tema da noite. Que assim seja.